Walter, vamos agora falar de Eduardo Bolsonaro, meu caro. E a gente tem aqui a notícia da tarde, que, nossa, dá uma pena, mas a notícia da tarde é que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver aqui. Gente, aproveitando esse sábado para colocar meu marido para trabalhar um pouco, né? Aproveitar a força do homem, porque tô cansada de abrir caixas, preciso que ele organize algumas coisas e, né, aproveitar que o homem não tá viajando. Esse espaço aqui, que legal, uma sala de jogos. Para mostrar para vocês a estrutura do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mantido pelo Pix que o Bolsonaro recebeu e que mandou para ele 2 milhões de reais em Pix. Quando o Eduardo Bolsonaro foi questionado a primeira vez sobre os 2 milhões de reais, ele disse, aqui são 350 mil dólares. Né? Olha isso, para quem tem adolescente também deve pirar, né? Ou os maridos mesmo. Como estão passando dificuldade, né? Estão passando dificuldade. Sério. Olha só. Essa casa é incrível, olha aqui. Olha aí. As crianças ontem, quando chegaram, eu nem consegui gravar, gente, porque a euforia era tanta, eles pulavam, eles bagunçavam, a Georgia já puxava uma coberta aqui para fazer cabana. Eu vou subir para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar essa área externa aqui. E tem mais um quarto lá. Olha a dificuldade do Eduardo Bolsonaro lá, né, gente? Nossa, as crianças estavam... Eu até falei, gente, vamos dar uma voltinha para mostrar a casa, porque eles olha não aí. param. Olha a salinha. Estão brincando demais aqui, a casa é muito legal. Olha, outra suíte. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Realmente, para defender os valores. Então, a notícia é que Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias da esposa do Eduardo Bolsonaro também. E aqui o nosso querido amigo Vinícius Betiol diz, parece que a vida de luxo de Disney acabou. Por que o Alexandre de Moraes fez isso? Vou colocar aqui a matéria para vocês também do DCM na tela, para que vocês fiquem cientes, e aí eu e o Walter vamos conversar sobre isso. Então, nós temos aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro revelou em entrevista à Folha de São Paulo nessa quarta-feira que as contas bancárias de sua esposa Heloísa Bolsonaro foram bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar afirmou que sua mulher foi informada sobre a ordem judicial ao tentar realizar movimentações financeiras. O bloqueio ocorreu dias após as contas do próprio Eduardo Bolsonaro terem sido congeladas por determinação de Moraes. O terceiro filho do presidente... Opa, aqui correu... Um pouquinho... Não. Correu, foi para o outro lado. O terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro percebeu a medida quando tentou fazer transações via Pix e disse: esse bloqueio já era esperado, é um passo natural da ditadura, tentativa de asfixia financeira como forma de chantagem, declarou lá nos Estados Unidos. Ele é investigado pelo STF por atuação nos Estados Unidos, onde busca articular sanções contra ministros da corte, especialmente Alexandre de Moraes. Aí a questão dos 50% também, e o resto, as notícias falam de restrições financeiras. Na verdade, o bloqueio das contas da esposa é porque ele mesmo disse, né, o Eduardo Bolsonaro, quando esteve agora no Inteligência Limitada nessa semana, ele disse, ele é muito burro, ele produz prova contra ele mesmo, né? Então ele disse assim: Alexandre, pode bloquear à vontade minhas contas porque tu não vai encontrar nada lá mesmo. Então, já que não ia encontrar nada lá, o Alexandre de Moraes bloqueou da esposa porque em algum lugar tem que estar os 2 milhões que ele recebeu do Bolsonaro. O cara é muito burro, né? O cara disse, pode bloquear que não está lá. Bloqueou da esposa. Óbvio que ele distribuiu o dinheiro que ele recebeu do Bolsonaro. E por que do bloqueio, antes que alguém diga? Porque esse dinheiro é dinheiro brasileiro, é dinheiro vindo do Bolsonaro que está sustentando o filho para o filho atacar o Estado. Walter, para a gente começar a nossa conversa, minha pergunta para ti eu acho que é um ponto pacífico, não há discussão de que Eduardo Bolsonaro é um criminoso em relação ao Brasil atuando nos Estados Unidos. Acho que isso aí está mais do que claro, mais do que explicado. Ele trabalha contra a soberania nacional, trabalha contra o Estado democrático de direito. Nós temos
fascistas organizados neste país, a horda bolsonarista, que defende isso e que se diz patriota ao prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos. Como é que um professor de história explica tudo isso aí e como é que alguém que pesquisa também esses discursos de ódio pode explicar tudo isso que está acontecendo? Eles estão, de fato, batendo palma para o Trump, enquanto o Brasil pode se fuder com isso, meu caro. Eles não estão nem aí para o Brasil, por quê? Porque eles estão submissos à internacional de extrema-direita. É isso que importa para eles. Quando teve a eleição nos Estados Unidos, me perguntaram, você defenderia qual lado, né? Eu disse, olha, a escolha é a seguinte, guerra nuclear imediata ou fortalecimento da extrema-direita em termos internacionais? O que você prefere? Democratas ou prefere, né, os republicanos? E assim, o que acontece é o seguinte, esses caras eles estão atrelados a uma organização criminosa, tá? Uma organização criminosa, eles como participantes aí dessa cultura da milícia, que é próprio da máfia, da milícia, a chantagem, é próprio da máfia, da milícia, esse tipo de recurso, distorção, chantagem. Então, os interesses dessa família, dos milicianos da família Bolsonaro, é esse. É livrar o papai, né? Eu adorei lá o Lula imitando... Até virou funk, genial, né? Virou funk, agora. Virou funk. O Trump. Virou um funk, adorei o funk. Mas assim, eles estão completamente atrelados a esses interesses. É o Orbán, é Trump, é o Chega em Portugal, cada vez mais poderoso, sustentando... E agora o senador Flávio Bolsonaro estava em Lisboa, inclusive viajou de classe econômica, pobrezinho, né? Ele voltou de classe econômica agora para protocolar o pedido de impeachment do Moraes. Do Alexandre, do ministro, né? Então, assim, o que acontece é o seguinte, chega em Portugal, Milei, os caras estão muito organizados. E eles vão intervir diretamente onde eles puderem e tiverem poder. Ou seja, o Brasil, a eleição do Brasil, e o Brasil, agora em 2026, ela é essencial para essa internacional, vamos chamar assim, é um nome inadequado da extrema-direita. Porque não só porque eles querem que retorne a extrema-direita no Brasil, mas porque o Brasil é um mercado de internet muito amplo. Eu sei disso porque trabalho com infoserviço e digo para vocês, o ciberespaço brasileiro é um sonho. Talvez o chinês fosse um sonho maior, mas eles não conseguiram nem, né, chegar perto. E eu lembro quando a China, claro que a China tem suas contradições também, né, mas eu não vou criar um maniqueísmo completo, mas assim, a China, na época que criou-se, né, na China, os seus próprios softwares de rede social, de comunicação, muita gente falou, Estado totalitário, censura. Agora nós estamos vendo as consequências de depender dessas big techs. Os caras vão lá e desligam. Vamos desligar. Pum, desligou o GPS, desligou não sei o quê. Então, há essa possibilidade de eles não terem nenhum tipo de interesse na soberania nacional e, pior, de eles não estarem pouco se lixando para o nosso país, porque até a própria burguesia brasileira, olha, salvo engano, dias atrás, foi no Estadão, eu li o Estadão criticando o tarifaço, eu vivi para ver isso. Então, assim, a própria burguesia, o agronegócio, os caras estão apavorados, porque são centenas de milhares de empregos em jogo, exportações, e as próprias empresas, o mundo corporativo estadunidense, eles não estão gostando muito disso, pelo contrário. Então, não há nenhum patriota que vá defender uma intervenção desse tipo que vá destruir, pelo menos, empregos, né, e questões de exportação da balança comercial do Brasil, em termos de exportação. Eu nunca vi, a não ser que você seja o quê? Seja um pau mandado do imperialismo, seja um lambe-bota de Yankees. Eu não tenho nada contra o povo estadunidense. Sinceramente, eu acho que o povo estadunidense também tem muita gente lá que é contra. Cada vez mais a gente vê forças, né, progressistas, até mesmo revolucionárias aparecendo. Protesto, um país em franca decadência econômica, com um nível, né, de uso de drogas pesadíssimas aumentando cada vez mais. E aí o Trump surge também nesse cenário de crise.
e infelizmente a gente volta àquela frase, né, do Gramsci, né? Quando um mundo velho está morrendo, ou seja, o mundo do poder unilateral dos Estados Unidos, pelo menos no pós-Guerra Fria, a partir dos anos 90 ali, a nova ordem mundial, né, como foi chamada, a globalização neoliberal. E aí nós temos o quê? Nós temos a multipolaridade se fortalecendo através dos BRICS, a possibilidade de desdolarização, e isso eles não vão admitir. Eles vão fazer tudo o que está nas mãos deles, primeiro com infoguerra, com ciberguerra, com tarifaço, e depois eu não descarto algo mais, digamos, radical em termos de intervenção, né? Sabotagem de energia elétrica, assim como eles fazem em outros países, por exemplo, o Irã, né? A questão dos ataques a cientistas iranianos, cientistas de IA, cientistas nucleares, os ataques do vírus Stuxnet, criado por Israel e Estados Unidos para destruir as centrífugas de enriquecimento de urânio iranianas. E agora que a gente está colado no BRICS, a gente está começando a se dar conta, né? A gente está dentro do BRICS, a gente se dá conta que os interesses dos caras estão em jogo e eles vão fazer o que tiver na mão dele. Toda a sujeira que a gente conhece do imperialismo. Olha o que fizeram com o presidente Allende. Claro que não existia rede social e internet naquela época, apesar de uma coisa interessante. Vocês sabem, procurem sobre isso. CyberSim. CyberSim era um projeto do governo Allende de desenvolver tecnologia autônoma. Olha que interessante, anos 70. O governo Allende estava interessado e trouxe grandes pesquisadores da cibernética, da tecnologia, da informática, para desenvolver tecnologia nacional chilena, emancipadora, com soberania. Só que aí tivemos o golpe, né, do Pinochet, muito amigo dos Chicago Boys, muito amigo, né, desse povo aí neoliberal. Na verdade, o Chile foi uma primeira experiência neoliberal, antes da Thatcher, antes do Reagan. Então, a gente temos também essas memórias de tentativas de ter uma tecnologia alternativa, que não vá ferir a soberania nacional e que se torne emancipatória, que viabilize a logística de um país, que viabilize a comunicação, o desenvolvimento de tecnologia. Nós temos alguns exemplos por aí. Esse exemplo do CyberSim no Chile é muito interessante.